Há 2 décadas atrás eu vinha como residente aqui, né? E vinha aqui nossos queridos professores. Hoje em dia eu vejo o Eric e essa nova turma de residentes aí, é sempre uma satisfação estar aqui. O caso é um caso que, na verdade, é extremamente complexo. O número de debatedores dele já demonstra isso. Tem muita gente no debate, muitas pessoas foram envolvidas aqui nesse caso. É um caso bastante desafiador. E vamos, Eric, dar início, porque isso vai virar um fórum, se a gente for aprofundar em tudo aqui. Vamos dar seguimento à sessão agora. O tema da sessão é dilemas na anticoagulação de paciente octogenário com múltiplas comorbidades. Caso clínico. Paciente de 82 anos, masculino, branco, aposentado, casado, natural do Rio de Janeiro. Deu entrada no hospital com uma queixa de paralisia do lado direito. Paciente hipertenso, doença coronária prévia, relata episódio de hemiplegia facio-braquial à direita, com início a 2 horas e resolução parcial a 1 hora. Nega síncope, lipotímia e queda recente. Relata internação hospitalar recente, há 2 semanas, por conta de cistite actínica hemorrágica grave, com necessidade de múltiplas hemotransfusões. Na história patológica do paciente, é um paciente que já tinha história de uma hepatite B, uma apneia do sono, doença de Parkinson diagnosticada em 2006, uma história extensa oncológica, um câncer de próstata diagnosticado em 94, um tratamento hormonal de 99 até 2013, radioterapia com 8 sessões em 2013 também, uma metástase óssea diagnosticada em 2017. A despeito disso, um paciente que tinha uma autonomia completa da sua vida, auxiliava a esposa, um adenocarcinoma de cólon tratado, com uma segmentectomia em 2014, e alguns episódios de retocolite e cistite actínica desde 2015, com alguns episódios com necessidade de transfusão e internação recente. Uma história cardiovascular importante também, um paciente hipertenso, longa data, teve um infarto em 1997, revascularizado também nesse mesmo evento, alguns episódios de síndrome coronariana aguda com necessidade de reabordagem percutânea. Colocou 2 stents em 2010, 2014, 2012 e o último em 2015. História social dele: é um paciente ex-tabagista de 75 maços ano, negava etilismo. Os medicamentos que ele fazia uso nessa internação: a bloco de 25 mg dia, Diovan 160, 12,5, Lipitor 20 mg, um Plavix. O paciente ele tinha uma intolerância ao AS, por isso que foi escolhido o Plavix para ele. Pantozol 20 mg 2 vezes, Prolopa BD e Zitiga para o tratamento do câncer de próstata. Exame físico: um paciente que estava vigil, atento, apresentando uma leve disartria, uma frequência de 130, frequência cardíaca de 130, uma PA de 130 por 85, peso de 60 kg, um MC de 21. Um ritmo cardíaco irregular, sem sopros. Ao eletro, uma fibrilação atrial. Esse eletro, infelizmente, a gente não conseguiu resgatar no prontuário do paciente. Ausculta pulmonar normal, nada digno de nota na avaliação abdominal. Um edema discreto em membros inferiores. Na avaliação neurológica, uma hemiparesia facio-braquial à direita, com uma força grau 3 em membro superior direito e membro inferior direito. Exames laboratoriais de admissão dele: paciente que tinha uma função renal preservada, uma ureia de 46, uma creatinina de 1,14, nenhum distúrbio hidroeletrolítico nessa admissão, um PCR baixo, 4,9, um NR de 1,0. Hemoglobina nessa admissão de 12,1. Lembrando que ele teve uma internação recente que ele tinha sido transfundido. Então, um resumo do caso: um paciente de 82 anos, ativo e independente em suas atividades cotidianas, com completa autonomia funcional, múltiplas comorbidades, coronariopata grave, um câncer de próstata tratado, e mais com metástase óssea, uma história recente de internação prolongada por sangramento importante com necessidade de transfusão,
e apresentou um episódio de AIT em vigência de fibrilação atrial nova. Um Chad-Weiss calculado de 6, um Hasbled de 4. Eu queria primeiramente fazer uma inversão aqui da ordem normal e pedir aos nossos colegas de São Paulo que emitissem aí uma opinião sobre o caso. A gente já teve aqui uma resenha prévia. Eu queria ouvir vocês que ficaram aí muito tempo assistindo essa nossa resenha, dessem aí uma opinião sobre o caso aí. Como é que a gente... qual a impressão de vocês sobre o caso? Caros colegas, boa tarde a todos. É um caso desafiador, um paciente com múltiplas comorbidades, um paciente que ele é frágil, doente oncológico, com eventos hemorrágicos recorrentes, necessidade de hemotransfusão periódica. Quando a gente encontra um paciente com quadro isquêmico, provavelmente transitório, um evento atual, agudo, é um desafio o que fazer em relação à condução do caso, né? Como está em fibrilação atrial, frequência cardíaca de 130, então vem uma hipótese, será que ele fez um AVC isquêmico decorrente dessa fibrilação atrial? Por ser um paciente panvasculopata, coronariopata, já revascularizado, será que foi uma placa, um evento aterotrombótico, não obrigatoriamente embólico dessa fibrilação? Então, são as duas hipóteses para eles desse quadro isquêmico. Frequência cardíaca elevada, mas ele não está hipotenso. Então é um paciente que, muito frágil, preocupa bastante a condução do caso. Então, primeiramente, eu pensaria talvez em reduzir um pouco a frequência cardíaca do doente. Ele vem tomando um antiagregante potente, que é o clopidogrel. Esse paciente eu acho que não preenche critérios, não tenho certeza, é um NIH provavelmente baixo, abaixo de 4, ele não seria um candidato a trombose, até porque é um paciente que tem outras comorbidades, mas não descartaria, mas só a NIH é baixo, acho que esse paciente foge do critério. De qualquer forma, eu acho um super desafio. Primeiramente, eu acho que estabilizar a parte da frequência cardíaca, baixando um pouco a frequência, fazermos um eco, verificar se existe presença de trombo ou não nesse átrio. Se houver, também não existe urgência anticoagular, porque esse paciente, a recorrência é baixa nas primeiras horas, então não existe uma urgência em fazer anticoagulação plena. Então, acho que esse primeiro momento seria interná-lo numa unidade de terapia intensiva, uma unidade neurológica, estabilizar a parte clínica geral, talvez repetir essa tomografia dentro de 24 horas, depois estabelecer um plano de anticoagulação ou não, ou antiagregação, a depender da hipótese clínica. Então, minha primeira sugestão seria observação 24 horas, estabilizar essa frequência cardíaca, fazermos um eco, um rastreamento melhor, talvez uma angiografia cerebral para ver se tem placas, se é mais aterotrombótico, se é mais embólico, mas não teria urgência em anticoagular, até porque já está antiagregado. Então, o primeiro passo seria 24 horas de trégua, uma estabilização clínica e hemodinâmica do doente. Ok, obrigado. Valério, você que foi um dos médicos aí que conduziu o caso também, na sala de emergência, esse paciente com todo esse cortejo aí, qual é a recomendação aí do ponto de vista neurológico para abordar essa situação? Só para complementar um pouco mais e esclarecer critérios até de trombólise, tratamento de um AVC, um suposto AVC, um AIT agudo, né? Em se tratando de um AIT, né, supondo que o paciente tenha recuperado tudo, realmente ele não seria candidato a trombólise, mas nosso brilhante colega lá de São Paulo chamou atenção para o NIH ser um limitador, né, se fosse um elemento baixo, não seria uma indicação de trombólise. Na verdade, eu queria esclarecer que o NIH não tem um limite nem mínimo nem máximo para trombolizar. Ele poderia ser candidato a trombólise se chegasse com sintomas, a emergência, mesmo sintomas de menor gravidade. Ele poderia ser um candidato a trombólise. Levando em conta que é um AIT, que o paciente recuperou, não tem uma lesão estrutural no sistema nervoso, né? Não tem uma imagem de isquemia recente, a ressonância, né? Eu tenderia a anticoagular esse paciente, né? Supondo que ele tenha melhorado tudo, né? Mesmo sabendo dessa história da hematúria, é claro que isso nos deixa muito desconfortável. Isso tem que ser uma conversa com o paciente, com as outras equipes envolvidas, sempre, que não é uma decisão confortável para ninguém.
Mas eu queria lembrar, como o Luiz Antônio chamou a atenção, a pior complicação que pode acontecer no paciente coagulado é um sangramento intracraniano, né? O que tem maior mortalidade, maior gravidade, o que todo mundo tem maior preocupação, né? Não existe ensaio clínico abordando essa questão em si, não existe um ensaio clínico randomizado comparando, né, o retorno da anticoagulação em quem já sangrou a cabeça, mas existem várias evidências indiretas, os maiores estudos de coortes, alguns deles, né, com mais de 4.000 pacientes, né, mostrando que pacientes em uso de anticoagulante que sofreram hemorragia intracraniana secundária ao anticoagulante e tem indicação por ser portador de uma válvula metálica ou por FA, esses pacientes eles podem voltar a ser anticoagulados sim. O fato deles já terem sangrado, né, já terem um AV hemorrágico prévio, não coloca esses pacientes em um maior risco de um segundo sangramento. Na verdade, já foi comparado isso. Os pacientes que não retornam à anticoagulação, porque já sangraram, apresentam uma recorrência em torno de 6% de um novo sangramento. Né? Os pacientes que não retornam à anticoagulação. Que é a mesma recorrência dos que retornam. Os que voltam a ser anticoagulados também têm 6% de chance de um novo sangramento. E em contrapartida, o risco de eventos tromboembólicos é 3 vezes maior nos que não voltam. Então, isso sempre tem que ser um peso na balança, né? O risco dos eventos cardioembólicos contra o sangramento. Sendo que os eventos cardioembólicos são muito mais frequentes, muito mais prevalentes, e isso sempre tem que ser levado em conta, mesmo que o paciente já tenha sangrado antes, né? Essa é uma razão de eu particularmente, eu não uso os números do Chades-Vasque nem do Hasbled, até porque eles têm muitos fatores que são semelhantes. Quanto maior a idade, maior o risco de sangrar. Mas quanto maior a idade, maior o risco de ter um AVC também, assim como pressão arterial e tal. Então a gente tem que avaliar isso. E esse paciente em particular, ele tinha um medo absurdo de um novo sangramento. Ele tinha passado, né, como está dizendo na vinheta, por uma internação recente, com uma hematura grave, persistente, com múltiplas transfusões, que rendeu a ele uma internação prolongada, e ele tinha muito medo, ele falava abertamente, sim, ele falava abertamente que o maior pavor dele era sangrar novamente. Então, essa discussão da anticoagulação tem que ser aberta para o paciente também, porque aquela frase, né, de que a anticoagulação é uma nova doença, isso é verdade. Compromete ele com um tratamento que tem várias complicações, que vai ter que ser monitorizado sempre, né, que sempre vai ter um aconselhamento médico. Né? Então, a decisão do paciente também, a vontade do paciente, que também, claro, que desde que é adequadamente orientado, né, a vontade do paciente também tem que ser respeitada. Então, a minha tendência inicial seria voltar a anticoagular. Mas teria que conversar. Você deixaria ele 24 horas sem anticoagulante? Como é um AIT e não tem lesão nenhuma, até poderia anticoagular de imediato. Eu queria perguntar, para tentar ser mais objetivo, porque a gente optou muito tempo aqui da sessão, tanto para o Luiz Antônio Campos, quanto a Flávia de Deus e para o Evandro, como é que eles abordariam aí antiagregação, anticoagulação, frente a um paciente que tem... Ele, na verdade, ele ficou 1 mês internado com uma sonda e com hematúria maciça. E como o Valério lembrou, isso causou a ele um trauma enorme. Então, eu queria ouvir de vocês... A Flávia então começa. A Flávia também acompanhou, viu o sofrimento desse paciente. Dele. Boa tarde a todos. Obrigada, Alexandre, pelo convite. Esse paciente, antes dessa internação, né, ele tinha internado com a gente com aquela hematura. Comentando agora, parece um evento mais ou menos tranquilo. Não foi uma internação muito prolongada, uma hematura de muito difícil resolução. Ele precisou transfundir inúmeras vezes, chegava a ter instabilidade hemodinâmica, estava um pouco hipotenso.
com irrigação vesical praticamente contínua, suspendia a irrigação, voltava a sangrar em grande quantidade, fez várias cistoscopias com Alexandre Miranda e acabou que não tinha possibilidade de coagulação do leito vascular. O que resolvia mesmo era a irrigação contínua, e o que acabou resolvendo, de certo modo, foi uma infusão intravesical, ideia do Carlinhos, né, uma coisa com o Transamin. Acho que foi o que conseguiu, né, tirou da cartola o que começou a resolver um pouco o problema dele. Nesses pacientes, acaba que essa anticoagulação foi muito difícil, né? A gente acabou suspendendo tudo nessa ocasião. E agora fica uma dúvida importante, porque aí ele tinha fibrilação atrial e o tempo todo a gente correndo o risco desse evento vascular que acabou acontecendo posteriormente. E aí eu não sei o que a gente pode pensar para fazer com esse paciente, né? Eu que vi a internação inicial teria muito medo. Mas eu acho que agora ele não tem muita opção, mas vai ter que pensar em resolver a fibrilação atrial dele de outra maneira. O Antônio quer dar uma palavrinha aqui. Bom, eu solicitei que o Eric voltasse com esse diapositivo para fazer um pequeno reparo. Você deveria ter colocado nesse resumo os 75 maços ano da história de tabagismo do paciente e a sua hepatite B. Por que eu me baseio nisso? Porque todas as doenças desse paciente, além do envelhecimento, mas que começam mais de uma década atrás, quando ele tinha 70 anos de idade, a meu juízo estão imbricados ao tabagismo. Observem, múltiplos sítios de neoplasia, múltiplos sítios de envolvimento aterosclerótico, sem falar numa doença coronária agressiva, com 8 stents coronarianos que sucederam à cirurgia de revascularização miocárdica. Observem, o paciente não é diabético, não é obeso, não tem nenhuma síndrome metabólica mais estabelecida, a dislipidemia não foi tão realçada, mas um grande tabagista. E observe, a hepatite B parece que não foi tratada. Ou seja, essa é uma hepatite B que está seguindo o seu curso e que não sei se ela teve resolução, se não teve resolução, ou seja, mantém... Não teve resolução. Então, a hepatite B, ok, foi resolvida. Por quê? Porque isso mantém o paciente inflamado. Só que ele também está inflamado porque ele tem uma doença neoplásica metastática e com complicações do tratamento. Ele tem cistite actínica, porque é o que justifica um quadro hemorrágico urinário não renal desta monta, e uma retite actínica. Então, observe que esse paciente mantém um tônus inflamatório que não o desacompanha. E os malefícios do cigarro foram indeléveis. Seria muito fácil para nós imaginarmos o seguinte: bom, trata-se de uma cardiopatia atrial, o Camanho seguramente vai poder discorrer sobre isso muito melhor do que eu, que justifica essa fibrilação atrial, mas também é hipertenso idoso e com cardiopatia isquêmica, fatores predisponentes. Por outro lado, com retite actínica e cistite actínica, anticoagular esse paciente é provavelmente a marca de um retorno de sangramento. De maneira que nesse momento, como o Baruzzi muito bem comentou, grande amigo, saudoso abraço, nos encontraremos em breve nos congressos. Esse paciente precisa do controle da sua frequência cardíaca. Nem se fala em cardioversão elétrica, mas 130 em FA, o controle da resposta ventricular, beta-bloqueador, diltiazem. Não temos mais diltiazem venoso, né, que seria talvez interessante, um paciente com essa carga tabágica, só faltava ele fazer um quadro de broncoespasmo grave, hipóxia, a partir do beta-bloqueador, controle da frequência cardíaca, e eu pensaria, em curto prazo, embora isso não seja o apanágio da solução, mas eu pensaria, em curto prazo, realizar o eco transesofágico, com a inexistência de trombo cavitário, cardioverter imediatamente o paciente, quanto antes melhor, por conta de todo o risco trombótico intracavitário que se mantém, não com horas e dias, mas com minutos de fibrilação atrial. Os ensaios mostram isso de uma maneira muito clara, e pensaria numa alternativa. Já
lançando o caso lá na frente. Eu não conheço esse caso, não discuti o caso em momento algum, estou conhecendo agora. Pensaria em dispositivos de oclusão do apêndice atrial esquerdo, como uma alternativa, não de curto, mas de médio e longo prazo, para um paciente com este perfil. Observem, Chades-Vasque 2 para anticoagular. Mas atenção, e o Resbled, expressivo, mas mais do que o Resbled, como o Valério muito bem comentou, esse paciente sangra, e Flávia também, esse paciente sangra, ele está esperando uma outra oportunidade para fazer o seu sangramento. Eu vejo desta maneira. Carlos, queria ouvir aí a sua opinião sobre o olhar da oncologia aí, o que a gente poderia imaginar aí em termos de paciente com tumor de próstata com metástase óssea? Bom, boa tarde a todos. Esse foi um caso dramático na internação anterior. Realmente, o paciente fez várias cistoscopias, não parava de sangrar. A gente estava sem muita alternativa. Lembrando que ele é um paciente com doença neoplásica em atividade, ou seja, ele é um paciente trombogênico, extremamente trombogênico, e estava sangrando. Né? A tentativa do Transamin foi como uma forma de tentar tratar ele localmente sem aumentar muito a trombogenicidade sistêmica dele, e felizmente funcionou. Chama atenção ele ter passado tanto tempo, e eu acho que ele não sangrou até agora, né? Da bexiga, ele voltou a sangrar? Não sangrou. Não. Então realmente foi um controle assim que surpreende em termos de um bom resultado. O que a gente tem é que esse paciente continua trombogênico. Ele tá agora, atualmente, esse paciente nem está tomando mais essa droga, a biraterona, porque a doença progrediu. Né? A doença... Oi? Ele está tomando agora DES. Quando eu vi esse paciente, ele estava tomando mais uma droga que tem um potencial trombótico também. Né? Então, assim, realmente do ponto de vista oncológico, assim, a intervenção próxima para ele seria começar a quimioterapia, caso a doença venha a progredir. Não é o que está acontecendo nesse momento, porque depois do início do DS, o PSA dele vem caindo. Né? Mas, para quem viveu o momento do sangramento desse paciente, pensaria 20 vezes antes de anticoagular. Camanho, e aí? Fibrilação atrial, Chades-Vasque elevado, Resbled elevado, o que a gente pode propor aí em termos de tratamento para esse paciente? Eu acho que os colegas já falaram bastante. Eu acho que a gente que vivenciou, né, não esquecendo que 2 anos antes ele teve uma retite actínica e um sangramento assim absurdo, né? Não foi só essa internação, ele alternava, né, pelo cólon e pela bexiga, enfim, mas foi realmente assim bastante complicado. Não. Antiplaquetário. Eu acho que assim, tentando ser objetivo, eu acho que é indiscutível a indicação diante de um Chades-Vasque 6 com fenômeno embólico, a necessidade da anticoagulação. Aonde a gente impactava era naquele sangramento ininterrupto, né? Foi muito doloroso para ele, foi um caminho bastante complicado para esse paciente. Então, mas eu acho que é inquestionável a necessidade da anticoagulação ou de alguma estratégia. E quando a gente fala em alguma estratégia, o Luiz Antônio tocou, né? E foi o que veio à nossa mente, seria isso, né? O indivíduo de alto risco, com indicação, mas que é impossível, incapaz, intolerante ao uso de anticoagulante, então a gente lança a mão de algum dispositivo de oclusão do apêndice. A questão da oclusão do apêndice, essa foi o motivo da nossa discussão e do grande desafio do caso, é que a gente tem que imaginar que após o implante da prótese, a gente tem que ter alguma estratégia, né? A gente tem que, os trabalhos originais, o que se faz hoje em dia, assim, se o paciente pode tomar anticoagulante, você mantém o anticoagulante por 45 dias, se não pode, você mantém dupla antiagregação,
E se não pode, você não mantém nada. Mas assim, eu acho que ao pensar numa estratégia de oclusão do apêndice, a gente tem que pensar numa estratégia que envolve anticoagulação, que envolve antiagregação. E esse era o dilema, né? Porque se a gente ocluir o apêndice e não fizer nada, e tem gente que banca isso, né, em casos muito seletos, você ocluir o apêndice, não fazer anticoagulante, não fazer antiagregante, você tem um risco de trombo na prótese, que é uma complicação extremamente grave, um trombo na prótese. Mas nesse momento, sem avançar, que eu sei que o caso vai andar mais, a nossa discussão era então criar uma estratégia ideal para que a gente pudesse oferecer um procedimento de oclusão do apêndice que nos parecia e que me parece, que eu acho que é o caminho o mais racional para esse doente nesse momento, com uma dificuldade tão grande de anticoagulação, de alguma estratégia de prevenção. Então, a evolução dele. O paciente restabeleceu função motora por completo 12 horas após a internação. A tomografia de crânio dele de admissão e controle sem alterações isquêmicas. Durante essa internação ele realizou também Doppler de carótidas também sem nenhuma obstrução importante. Foi optado pela não anticoagulação, controle adequado de frequência e programação para procedimento percutâneo. O paciente foi então submetido ao procedimento percutâneo de oclusão de apêndice atrial esquerdo com implante de prótese Watchman sem intercorrências. A gente colocou as indicações, tanto da diretriz brasileira quanto da diretriz europeia. A gente tem um vídeo aqui. As indicações da Sociedade Brasileira 2A e a Europeia 2B para indicação da oclusão do apêndice atrial. Isso não está indo não. Calma aí. Não precisa perder muito tempo. Esse procedimento envolve então a punção venosa femoral direita e transeptal, que é guiada ali pelo eco transesofágico. A gente faz essa bainha, ela é 14F, então é uma bainha um pouco grande, né? Não é pequena, é 14F. A gente faz uma angiografia do seio do apêndice atrial esquerdo, aí liberando a prótese. Né? Eu acho que no próximo a gente faz testes, né, para ver se ela está estável, e depois então a gente libera a prótese. Isso aí é só fazendo um teste da fixação da prótese. Enfim, e por fim libera a prótese. Aí vocês têm alguns parâmetros, né, de compressão, alguns parâmetros para ver se está adequado, que basicamente são ditados pelo ecocardiografista. Aqui no caso o Arnaldo, que nos acompanha todos os casos, eu acho que ele pode mostrar melhor aí. E então a prótese é liberada após uma análise criteriosa dos parâmetros ecocardiográficos. Eu vou falar rapidamente. Então, o paciente é submetido à anestesia geral, a gente passa a sonda transesofágica e normalmente a gente já fez esse transesofágico antes do procedimento, porque a gente faz medidas do apêndice atrial esquerdo a nível da circunflexa. Então a gente mede a 0 graus, 45, 90 e 135. Tá? O que vocês estão vendo ali naquela imagem 3D é o dispositivo, que ele parece um cogumelo. Ainda com a bainha, ele ainda não foi liberado. E no final do procedimento, quer dizer, a gente vê se existe uma compressão. Por exemplo, se a prótese é 24, nesse dispositivo existem 2 dispositivos no mercado. Nesse dispositivo ela tem que ter menos 10 a 15%, mostrando que existe um certo grau de compressão e que não tem risco dela ser expulsa do apêndice atrial. E no final do procedimento, o que a gente viu nesse paciente foi a persistência de uma comunicação interatrial no local da punção. Vocês estão vendo aqui? Átrio esquerdo, átrio direito, septo interatrial e um fluxo então da esquerda e da direita, que é uma complicação, não uma complicação, um achado frequente e que normalmente ele se fecha espontâneo e tem que acompanhar, e ele é importante quando ele persiste até 6 meses com pelo menos 1 centímetro. Eu queria chamar novamente nossos colegas de São Paulo para que emitissem algum comentário aí sobre a condução do caso, se alguém teria alguma outra conduta diferente. Uma conduta perfeita, colegas tiveram decisão excepcional, parabéns aos colegas. Como esse paciente tem uma história prévia de sensibilidade à aspirina, quer dizer, a única opção que nos resta diante da agregação é o Plavix, o clopidogrel, que ele já vem tomando.
contraindicação aos anticoagulantes, seja a varfarina, os novos anticoagulantes, já foi bastante discutido, o risco hemorrágico alto, então a oclusão foi perfeita. Eu queria parabenizar o sucesso. Eu queria só saber se tem algum colega cirurgião aí na sala, nós estamos sem cirurgiões aqui. Eu li um artigo relativamente recente de se tentar a oclusão da auriculeta esquerda por pleuroscopias. O colega laça a auriculeta e coloca um clipe. É uma cirurgia invasiva, mas é por pleuroscopia, evitando eventualmente o oclusor. Fecha-se o átrio por fora, vamos dizer assim. Não sei se vocês tiverem alguma experiência já em algum momento, mas é uma coisa que também chamou a atenção, e doentes que têm até certo risco de uma intervenção percutânea. Mas perfeita conduta, parabéns, estamos de acordo, muito bom. Pois não, pode. Posso falar, Wander? Pode. Eu queria fazer um comentário sobre uma hipótese não cogitada até agora aqui na sessão e que eu cogitei para um paciente meu há alguns anos atrás. É o seguinte, eu acho que aí nesses casos tudo depende de um balanço entre o que imporá ao doente um risco imediato de morte. Se será a não aplicação da anticoagulância ou suspensão e a não aplicação ou suspensão da dupla antiagregância e o sangramento. Acho que o X do problema está aí. Eu tive um doente, alguns anos atrás, com diagnóstico de câncer de próstata 12 anos antes, e que tinha sido submetido à radioterapia, e já tinha um diagnóstico prévio de retite actínica e cistite actínica. E eu fui chamado para ver esse doente com um quadro presumível de acidente coronariano agudo, e ele realmente tinha esse acidente, e fez um infarto de parede anterior, e por coincidência eu convoquei o colega da hemodinâmica, que era o Cláudio, filho do Dr. Zé Feldman aqui presente, e ele concordou com a realização de uma angioplastia de resgate desse doente que estava perdendo muito músculo. E ele aplicou-lhe 2 stents. Um, eu me lembro que era na descendente anterior, e o outro numa marginal. E o doente ficou duplamente antiagregado. Ele tinha, então, 15 a 20 dias de realização do procedimento, quando ele começou a sangrar abusivamente, tanto pela retite actínica como pela cistite actínica. O sangramento da retite, eu resolvi com o endoscopista, que aplicou-lhe um plasma de argônio e resolveu. E a cistite continuou sangrando. Então houve um estabelecimento de uma verdadeira guerra entre eu e o urologista, porque ele fazia, já estava na 3ª cistoscopia, e o doente voltava a sangrar, não parava. E ele insistiu que eu suspendesse a dupla antiagregante. Eu digo, se eu suspender, o doente vai morrer. Ele vai entupir o stent, ele tem um stent em descendente anterior proximal, vai morrer. E aí eu apelei para ele que fizesse uma coisa que não foi cogitada aqui, uma cistectomia total, radical, heróica, para o doente não morrer. Ele não concordou, a família decidiu suspender os 2 antiagregantes, o doente não parou de sangrar, fez um choque cardiogênico e morreu. Então, cogite-se uma cistectomia heróica, total, radical, porque o doente não vai morrer, e mantenha a dupla antiagregância plaquetária. Isso é que eu sugeri. Na ocasião, a gente chegou a levantar essa possibilidade com Alexandre Miranda, que teve um trabalho espetacular nesse caso, mas a gente acabou optando por não evoluir nesse sentido. Roberto, você está muito calado aí, eu tenho certeza que você quer falar alguma coisa. O Daniel comentou
Daniel Bezerra, uma vez comentando sobre essa questão de decisão por não, ele disse que foi feito um trabalho, o Valério, né, deve estar mais assim, discutindo com a família do que ele preferiria se tivesse que optar, não, Valério, se tivesse que optar entre ter um AVC e ter o sangramento. Foi até um estudo, disse que a grande maioria, né, dos pacientes tem muito mais medo de ter um novo evento, um novo AVC, do que a possibilidade de ter um sangramento. Então, essa questão da decisão compartilhada, muitas vezes, ela é fundamental. Acho que a opção daí foi uma opção excepcional. O único receio é que nem sempre está diante de uma situação onde, até por questões de custo, não se tem a disponibilidade de colocar de se fazer uma intervenção como essa. E aí? Né, qual é a opção? Deixar o doente descoberto? Né? Ou talvez até se tentar uma dose mais baixa de novo anticoagulante, até considerando que, como esse paciente tem baixo peso, né, aparentemente é um doente com IMC baixo e idade acima de 80, se fosse para fazer uma Pixaban, seria uma dose mais baixa, né, por critério, tem 2 dos 3 critérios principais, seria uma dose de 2,5 2 vezes ao dia. Digo como uma conduta, eventualmente, até caso não fosse possível nenhum desses, estivesse dentro de uma situação onde não fosse possível, e a família tomasse a decisão pelo medo do AVC. Né? E apenas assim, finalizar, assim, comentar uma coisa em relação ao que a gente falou antes, né, que fragilidade não é sinônimo de comorbidade. Né? Esse paciente tem, sim, várias comorbidades, mas ele não é um idoso frágil. A fragilidade, a gente usa, não queria apenas chamar a atenção, assim, até porque a gente tem muitos alunos, tem residentes, e a gente usa o termo fragilidade aqui nessas sessões de uma forma muito abrangente. E a síndrome de fragilidade, assim como a síndrome de imobilidade, ela tem uma definição específica, né? Ela tem critérios rigorosos. E esse paciente específico, apesar de múltiplas comorbidades, ele é um paciente que funcionalmente ele é plenamente ativo, não tem nenhuma dependência, tem força os critérios de Fried, que são os critérios mais amplamente utilizados, que são 5 critérios, apesar de ter um peso provavelmente mais baixo, mas não tem a queixa de exaustão, de força muscular, de autonomia preservados. Então não é essa fragilidade. Então eu acho que são as ponderações que... Tá bom, vamos dar uma avançada que a gente ainda tem algumas considerações dessa evolução. O ecocardiograma após o procedimento tinha um leve aumento atrial esquerdo, um septo interatrial bem visualizado, com uma comunicação interatrial, como o Dr. Arnaldo falou, a nível de fosfoval medindo 0,8 centímetros com shunt esquerda para a direita. Função sistólica e diastólica de VE preservado. Tinha uma hipocinesia inferobasal antiga, uma contração normal dos demais segmentos, uma PSAP estimada em 35. Evolução do paciente. O procedimento ocorreu sem intercorrências. Ele teve alta médica 2 dias após o procedimento, com orientação de anticoagulação com varfarina por 45 dias e antiagregação só com clopidogrel, o qual o paciente já fazia uso, como o Dr. Camães falou. E não apresentou nenhum evento hemorrágico desde então. O paciente retornou ao hospital 6 meses após o procedimento, com queixa de dispneia progressiva, piora de classe funcional, nesse momento em classe funcional NIRA 4. Ao exame físico, o paciente bem dispneico, hipocorado, hidratado, uma frequência cardíaca em 87, uma PA de 108/56, um peso 68, ou seja, ele ganhou 8 quilos em 6 meses. O ritmo cardíaco dele nesse momento estava regular, tinha um sopro em borda external esquerda, 3 cruzes, turgência jugular patológica a 45 graus, que ele não tinha, e presença de refluxo hepatojugular. Murmúrio diminuído nas bases, um edema importante em membros inferiores e 3 cruzes, pulsos simétricos, sem outros sinais de TVP.
Laboratório dele dessa admissão. Uma creatinina que era anteriormente de 1.1 foi para 1.6, ureia de 90, hemoglobina de 11.1, NR de 1.08 e um BNP de 1010. Esse é o eletro dele dessa admissão. Pode passar. Vamos passar. Bom, esse paciente, então, ele retorna ao hospital 6 meses depois. Ele fez os segmentos de controle de ecocardiográficos e 6 meses após ele abre um quadro de insuficiência cardíaca. Tá? Vem a emergência e esses daí são os exames da chegada, não é isso? Isso, esse é o exame do... Arnaldo. Aqui. O que chama atenção é a CIA mantida, né? Uma persistência da comunicação interatrial, concepto bem flop, bem imóvel, né? Fino. Travou. Aqui. Foi. E o shunt, um grande shunt da esquerda para a direita, com sobrecarga das cavidades direitas. Quer dizer, a gente conversou e chegou à conclusão realmente que tinha que ser tomada uma providência em relação a esse septo interatrial. Eu me lembro que esse dia eu estava na sala com você vendo e o Marcelo Ramalho entrou na sala e foi ver o exame, né? E aí o Marcelo com certeza me deu uma grande contribuição para esse cenário que eu, depois de tanto problema enfrentado, esse aí eu realmente não contava. Então, queria que o Marcelo falasse alguma coisa aí sobre essa... É interessante, primeiro, pontuar que cada vez mais existem mais procedimentos sendo feitos pelo septo através do septo interatrial em pacientes cada vez mais complexos. São justamente os pacientes que são elegíveis para esse tipo de procedimento. A gente tem uma grande experiência, eu sou anestesiologista, mas eu faço ecocardiografia também, e a gente vem acompanhando cada vez mais procedimentos, principalmente para abordagem percutânea da insuficiência mitral. Então isso é uma coisa descrita, existe um trabalho no JACC, que eu acho que o Eric vai mostrar para a gente, que os pacientes, 50% desses pacientes persistem com o CIA aberto em 6 meses, e esses pacientes que persistem têm pior evolução em todos os desfechos, inclusive mortalidade. Mortalidade, totalmente. Bom, então a gente tem mais alguma coisa? Não, acho que esse é o final, só para a gente concluir aqui, a gente ficou com o tempo um pouco comprometido. A evolução dele, ele foi admitido na unidade cardiointensiva, foi adequado aos medicamentos para o controle da insuficiência cardíaca, foi preparado para a realização do procedimento percutâneo com amplátice para correção de CIA. O procedimento ocorreu sem intercorrências. O paciente retornou 3 meses após o procedimento com uma melhora importante de classe funcional, nesse momento em NIRA1, assintomático, manteve antiagregação plaquetária, até então, sem novos eventos de sangramento maior ou outro evento trombótico. André, deixa o André, André, eu só para a importância da ecocardiografia integrando no diagnóstico e principalmente sobre essa nova área. Qual é a nova área? Da trombocardiologia no contexto do câncer. E quando o Dr. Brownell, esse ano, ele publica o estudo TIME 48 com endoxabana em pacientes com câncer e mostrando que esse anticoagulante que foi recentemente introduzido no Brasil para justamente olhando o paciente com câncer, que era um paciente que a gente tinha muito medo dos processos de sangramento e do risco, a gente consegue demonstrar a segurança quando se faz isso. Então, hoje, um doente como esse, ele pode ser tentado, obviamente, esse paciente tinha uma questão prévia, que é um sangramento grave. Mas os pacientes com câncer, eles vêm sendo agora manuseados com os anticoagulantes anti-10A com segurança, coisa que a gente no passado não tínhamos. Então a gente começa a ter respostas em relação à cardio-oncologia, e essa é uma mesa que ela é muito rica em relação a isso. Não é? A Flávia e o Domênico, que começaram junto com o Carlos o projeto da cardio-oncologia,
Agora nós temos uma área que é uma área que a gastroenterologia integra a cardiologia. Então essa nova conexão, a gastroenterologia, que era uma especialidade que nós clínicos tínhamos sumarizado essa especialidade, acreditando que pantoprazol e motílium tinham resolvido os problemas da gastroenterologia, ela explode como especialidade médica e hoje a gastroenterologia é vibrante com novas abordagens e novas doenças, como foi a cardiologia no século passado. Hoje a cardiologia ela se reintegra à clínica médica porque ela não mais é uma especialidade que ela cresce para dentro. Ela cresce na interseção das outras disciplinas, como é com a interseção com a neurologia, como é a interseção com a gastroenterologia, como a interseção com a oncologia e principalmente hoje com a interseção com a cardiorreumatologia. Então a gente sai daqui, Baruzzi, meu querido estimado amigo Baruzzi, de tanto tempo nós trabalhamos juntos com o AVC, com a embolia pulmonar e com os novos médicos. O que sobrou para os cardiologistas de hoje? Um novo desafio dos cardiologistas hospitalistas, que é justamente a integração da clínica médica com a cardiologia. E, obviamente, com a geriatria, porque os doentes nossos hoje, os doentes cardiológicos, eles não mais são os jovens, eles são os pacientes idosos. E os doentes idosos, eles têm uma característica muito interessante. Os pacientes idosos escolhem o número das comorbidades que ele quer, porque ele sobrevive à idade adulta e passa a ter não mais comorbidades, mas um contexto novo que é a multimorbidade. E, obviamente, aí é uma nova cardiologia. A cardiologia da fragilidade, da multimorbidade e dos pacientes muito idosos. Obrigado a todos e foi uma honra estar aqui.